Olá, seja bem-vindo a mais essa aula de redes neurais artificiais, com a última aula sobre etapas de projeto de redes neurais. Então, nessa aula nós vamos falar de divisão de dataset, o que é generalização e o que é utilização, e como que se utiliza a rede neural, por último. Então, a divisão de dataset, lembra, nós temos que dividir o dataset em 3 conjuntos diferentes. Isso é um conjunto de treinamento, conjunto de validação e o conjunto de testes. Como que eu faço essa divisão? Não há nenhuma forma, não há nenhuma receita para isso, tá? Porque isso depende muito do problema, né? Está muito relacionado ao tipo de problema e ao tipo de arquitetura de rede que você vai utilizar. Mas, tipicamente, você pode colocar entre 50% e 70% das amostras para treinamento, tá? Entre 15% e 25% para validação e entre 15% e 25% para teste, desde que a soma do grupo de treinamento com o de validação com o de teste seja exatamente igual a 100% das amostras, né? Já que esses percentuais aqui eles podem passar de 100%. Além disso, olha, preferencialmente utiliza uma alocação de dados aleatória em cada subconjunto, tá? Particularidades de divisão de dataset para classificação de padrão. Em qualquer subconjunto, treinamento, validação e testes, para classificação de padrão, você tem que obedecer algumas regras, né? Então, perceba o seguinte, se você quer reconhecer padrões, por exemplo, dígitos de 0 até 9, utilizar uma rede neural para reconhecer dígitos de 0 até 9, então é um problema de reconhecimento de padrão. Então, se eu tenho um conjunto de dados de dígitos de 0 até 9, eu não posso, por exemplo, apresentar no treinamento da rede, se eu tenho, por exemplo, 1000 amostras, e essas 1000 amostras eu tenho 100 do dígito 0, 100 do dígito 1, até chegar ao dígito 9 mais 100, eu não posso apresentar no treinamento todas as amostras do dígito 0 primeiro, todas as do dígito 1 depois, todas do dígito 2. Por quê? Porque quando chegar lá no dígito 9, a rede já pode ter esquecido aquilo que ela aprendeu com o dígito 0. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que apresentar para a rede esses padrões de forma aleatória, todos misturados, tá? Então, eu vou apresentar lá 1000 amostras, só que tem que ser de forma aleatória para que ela vá aprendendo em conjunto, desde o que é dígito 0 até o que é dígito 9. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que a quantidade de amostras para cada classe ela tem que estar equilibrada. Então, aquilo que eu falei, se eu tenho 1000 amostras, eu não posso ter, por exemplo, 200 do dígito 0 e dividir as outras 800 entre 1 e 9. Isso traria um desequilíbrio para a rede iria favorecer o dígito 0 em detrimento dos demais dígitos no aprendizado. Então, o certo é que você equilibre as amostras em cada classe, tá? Dentro de cada conjunto, do treinamento, do validação e do testes, tá? É isso que eu estou falando aqui. O número de amostras de classe deve ser o mesmo para todas as classes envolvidas, né? A questão do equilíbrio. O número total será a soma do número de amostras das classes individuais, se você tiver com dados equilibrados em cada classe, então isso vai ser verdade. E as amostras em um subconjunto devem ser embaralhadas com índices aleatórios antes de serem apresentadas à rede, aquilo que eu falei. Não apresentar logo de cara todos os dígitos zeros para a rede, não. As suas amostras, o seu conjunto de amostras, o seu dataset, ele tem que estar embaralhado para que você apresente ele à rede para treinamento, tá? Então fica a seguinte pergunta: quantas amostras são suficientes para um bom treinamento? Quantas amostras de entrada, né, eu tenho de pares, entrada e saída, por exemplo, são suficientes para um bom treinamento? Tem um autor aqui que sugere uma equação para isso, tá? O Merota 1997, que para reconhecimento de padrão está dizendo o seguinte: você tem que ter um conjunto de treinamento maior ou igual ao número de pesos dividido por 1 menos A, logaritmo 10, logaritmo na base 10, do número de nós dividido por 1 menos A. Então, só lembrando que o número de nós é a quantidade de neurônios que a gente tem, todas as camadas, mais a quantidade de entrada, e o número de pesos a gente aprendeu a calcular lá naquela questão da multiplicar um elemento pelo anterior mais 1, uma rede 10, 10, 1, por exemplo, ela teria um número de pesos igual a 10 vezes 11, que é 110, mais 1 vezes 11, que é 11, então 121 pesos, tá?
Então, olha, eu estou dizendo aqui que o S-Train set é o tamanho do dataset de treinamento, o weights é a quantidade de pesos, o nose é a quantidade de nós, e o A, nessa equação aqui, representa a precisão desejada. Por exemplo, para uma precisão no reconhecimento de padrão, tá? De 95%, o valor do A vai ser 0,95. Aplicando isso aqui a um exemplo prático, a gente tem uma rede 10-10-3, por exemplo, com A igual a 0,95, e nessa rede eu tenho 143 pesos e 23 nós. Colocando isso nessa inequação, eu tenho que vai dar um valor igual a 7.615 pesos, né? Pesos e baias. Desculpe, 7.615 amostras, né? Então, o seu dataset aqui ele tem que ser maior ou igual a 7.616. Então, perceba, a rede 10-10-3 ela tem uma rede com 23 nós. Uma rede com 23 nós está demandando aqui no reconhecimento de padrão quase 8.000 amostras para treinamento. Então, na prática, se você não tem esse valor, o que você tem que fazer é usar a quantidade que você tem para daí verificar se a precisão da sua rede, a precisão obtida com a sua quantidade de amostras, ela está de acordo com o projeto que você quer fazer. Tá? Não dá para se limitar a esse valor simplesmente porque isso aqui é uma regra que não vale para todos os casos e que também vai me levar a uma precisão de reconhecimento de padrão de 0,95, mas eu posso trabalhar com uma precisão um pouco abaixo sem problema se eu tiver menos amostras. E com relação à divisão do dataset, olha, por padrão o MATLAB tem sugerido a divisão de 70, 15, 15, ou seja, 70% para treinamento, 15% para validação, 15% para testes, tá? E ele possui uma função chamada de divide range, que divide, já retorna índice aleatório para cada conjunto. Então, se está com aquele problema lá de ter que embaralhar as classes para apresentar lá a rede, existe já uma função lá que faz isso. Então, desde que você passe, por exemplo, a quantidade de amostras que você tem e a razão que você quer para cada subconjunto aqui, para treinamento, validação e testes, no caso aqui 70, 15, 15, ele te retorna já os índices embaralhados de forma bem aleatória para que você apresente a rede durante o treinamento, durante a validação e durante o teste. Okay? Então, pessoal, a gente falou já um pouco sobre generalização, né? Mas aqui, para dizer exatamente o que é, fazendo uma analogia de memorização com generalização. Então, olha, eu estou colocando aqui, ensina uma criança que 11 mais 22 é igual a 33, e aí quando você perguntar para ela quanto é 11 mais 22, com certeza ela vai saber, né? Agora, se você perguntar quanto que é 10 mais 60, será que ela vai saber? Depende, porque você não ensinou a operação de soma, você só ensinou quanto era 11 mais 22, então ela memorizou isso, e aí ao ser questionada ela vai saber. Só que se ela for questionada a partir de uma soma diferente, quanto é uma soma diferente, se ela vai saber ou não a gente não sabe, né? Agora, com relação à generalização, ensine a criança a operação de soma, né? Então, se você pergunta quanto que é 11 mais 22, ela sabe, quanto que é 10 mais 50, ela sabe, ou qualquer outra soma ela vai saber. Então, essa que é a diferença, fazendo uma analogia com a rede neural, entre memorização e generalização. Memorização é isso mesmo que vai acontecer. A rede memoriza para entrada e saída, e depois ela não sabe responder para valores que não estavam na amostra que ela memorizou. Já a generalização, não, ela aprende a relação entre a entrada e a saída de tal forma que depois, quando ela for requisitada para amostras que ela nunca viu antes, ela vai saber produzir uma saída de acordo com aquilo que ela aprendeu, né? Então, a memorização pode ocorrer na rede devido ao excesso de treinamento ou de nós, como a gente já viu, overtraining e overfitting, né? A generalização da rede pode ser medida pelo erro de teste, porque o erro de teste ele não participa do treinamento e validação. Uma boa rede é medida pela sua capacidade de generalização e não memorização, tá? Para detectar o overtraining, o erro de validação deve ser avaliado constantemente. Foi aquele gráfico que eu mostrei para vocês. A gente tem que estar sempre avaliando os 3 tipos de erro para ver o comportamento deles e saber se está acontecendo overfitting, overtraining ou não. Interromper o treinamento caso o erro de validação continue decrescendo e o erro de validação permaneça, caso o erro de treinamento continue decrescendo e o erro de validação permaneça constante ou aumente, como é o caso que está mostrando essa figura aqui que nós já comentamos, né?
Para evitar o overtraining, dimensionar a rede adequadamente. Uma rede com excesso de nós possui maior capacidade de memorização dos dados de entrada, tem maior quantidade de parâmetro livre, né? Então, dimensionar adequadamente significa que você não pode nem ter poucos nós e nem ter muitos nós de tal forma que isso vai causar um overtraining, né? Um overfitting. Pode-se acrescentar a aleatoriedade à rede quando você tem uma quantidade de dados pequenos de entrada, tá? Então, se os seus dados de entrada não são suficientes para você resolver o seu problema, você pode tentar torná-los um pouco mais aleatórios para ter uma resposta um pouco melhor da rede, tá? E aqui eu estou mostrando aqui esse gráfico, ele foi produzido, né? Aqui teve um overfitting, né? Claramente aqui a rede memorizou os dados de treinamento, né? Porque esse erro está muito baixo, e tem um desempenho muito ruim também em relação ao teste. Por quê? Olha, porque para um problema simples de duas entradas, essa curva ela foi produzida para uma rede com uma camada oculta contendo 100 neurônios, né? E uma saída e ainda uma camada de saída. Então, a quantidade de parâmetros aqui nessa rede era tão alta que possibilitou com que a rede memorizasse os dados de entrada e aí produzisse dados ruins para validação e teste, né? Então, olha, ainda sobre modos de treinamento, existem dois modos de treinamento, o modo incremental e o modo batelada. Quando nós falamos da retropropagação de erro, nós definimos lá duas funções de erro. Uma que era metade do erro quadrático e a outra que era o erro médio quadrático. Aquela que era metade do erro quadrático, ela funcionava para cada par de amostras na entrada, a gente calculava o erro na saída, né? E o erro médio quadrático não, a gente colocava lá, no exemplo eu citei 1000 amostras, então colocava lá 1000 pares de entrada, passava pela rede e obtinha o erro médio quadrático a partir daqueles 1000 pares de entrada. Então aquilo na verdade a gente estava fazendo era usando o modo incremental para o primeiro caso e o modo batelada para o segundo. Então no modo incremental o gradiente é calculado e os pesos são atualizados para cada par, entrada e alvo do dataset de treinamento, tá? E no modo batelada, todas as entradas do dataset de treinamento são aplicadas à rede de uma única vez, antes da atualização do peso, né? Então, olha, cada época todas as amostras são atualizadas e o modo batelada ele é mais rápido e atinge um erro menor quando comparado ao modo incremental para a maioria dos problemas. Então, na prática, pessoal, é o modo batelada que tem sido utilizado, tá? Utilização da rede. Então, uma vez que você projetou a rede, satisfez o seu critério de desempenho, né? Escolheu a arquitetura, satisfez o critério de desempenho, a rede foi treinada e você já está então com os valores finais para a matriz de pesos e a matriz de baias, então você já pode colocar a rede em produção, em operação, tá? Então você tem aqui um conjunto de dados de entrada que, veja, tem que passar pelo pré-processamento, tá? Então se você normalizou os dados de entrada para apresentá-los à rede durante o treinamento e validação, então você tem que fazer a mesma coisa aqui, porque a rede está acostumada a processar dados normalizados. Então, a partir de um conjunto, então, agora atual de entrada, você normaliza e vai cair numa faixa que a gente está acostumado. Então, você faz o processamento da rede, que a gente já viu que é aquele cálculo matricial. E depois, na saída também, se durante o treinamento e validação a saída foi normalizada, aquela história, se a tua faixa de saída variava de 1 a 1000, você trouxe para a faixa de menos 1 a mais 1, por exemplo, então você normalizou. E se você normalizou, a rede aqui vai produzir uma saída que está entre menos 1 e 1, se eles foram normalizados. Então, para utilizar esses resultados na prática, você tem que fazer o pós-processamento de dados aqui, que é voltar esses dados para a faixa de valores reais dele. Então, aí sim, a partir de um resultado de entrada, a rede produz uma saída passando então aqui pelo pré-processamento, o cálculo da rede e depois o pós-processamento. Ok? Então, para finalizar, eu deixo aqui para vocês algumas referências bibliográficas, que são referências que eu utilizei para produzir esse material todo de redes neurais, tá? E era isso. Muito obrigado. Até a próxima.